Olá, pessoal! Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vamos receber aqui no nosso cantinho o Dr. Paulo Liberalesso, onde falaremos sobre síndrome de Down e suas comorbidades, ok? Eu vou até colocar aqui assim que o Dr. Paulo entrar, eu não vou colocar fixo, eu preparei uma coisinha para vocês, tá bom? Vou esperá-lo entrar e daí eu já falo com vocês. Vamos lá dar oi pro pessoal que tá aqui. Oi, minha querida, amada professora doutora Tatiana Takeda. Essa mulher sabe tudo. Quando precisarem de alguma informação de direito, corre lá no perfil dela, que essa professora é minha professora, né? Ela é fantástica. Inclusive, a pessoa que vos fala precisa começar a matéria dela no próximo módulo, né? Tamires, Márcia, tudo bem? Entrou exalando, né? Oi, Moreira. Tô devendo a live com você, que preciso organizar minha agenda, não esqueci de você, tá? Agora vou chamar o Paulo, tá bom? Vamos aguardar o Dr. Paulo entrar. Olá, Dr. Paulo. Oi, Boa oi, noite. Seja tudo bem-vindo. bom? Seja bem-vindo Obrigado, no nosso Instagram. obrigado. Então, vamos falar sobre síndrome de Down e suas comorbidades. Fiquei treinando a tarde inteira para falar essa palavra difícil, né? Gente, que Mas saiu certinho. palavra certo, ainda adiantou o treino, né? Treina para fazer bonito, né? Bem isso. Então, doutor Paulo, então vamos começar com as dúvidas. Nós recebemos muitas perguntas, inclusive de compartilhamento. Eu fiquei até surpresa, porque eu fazia o post e muita gente deu repost, né? Nos Que stories. bênção, que bom. É, Mas eu esse é um assunto muito palpitante, na verdade, né, Letícia? É um assunto que ele sai do lugar comum da síndrome de Down e ele dá um passo além. Ele é um assunto que ele tem muita aplicação clínica, na verdade, para as famílias, né? Sempre que eu falo de comorbidade neuropsiquiátrica na síndrome de Down, sempre tem muito interesse nisso, na verdade. né? Então, eu. Ai, E que eu fui pesquisar. bonitinho isso aí que você fez. Eu não sei fazer isso aí, que bonitinho. Ah, eu aprendi dessa vez, eu fiz uma outra com ele, Zilberstein, aprendi a falar o nome dele. Também fiquei treinando para falar o nome dele. Pepo. Daí eu coloquei minha foto em cima das letras. Daí hoje eu fiz bonitinho. É legal, fica Ficou legal, né? perfeito, adorei. Tenho que aprender a fazer isso aí também, muito bonitinho. Fica legal também. Eu perguntei se você tinha alguma foto, algum dado caso você quisesse colocar, dava para colocar aqui. Fica bem Oh, legal show para de ilustrar. bola. Show de bola, adorei. Muito legal. Então, eu normalmente as pessoas deixam para fazer as perguntas durante a live, né? E eu me surpreendi porque a gente acabou recebendo perguntas de pais, de interessados aqui mesmo, né? Antes da live. E algumas pessoas já entraram em contato com você, né? E, Bastante, bastante. Eu até te repassei algumas porque escreveram bastante na nossa página também. Bem legal. e o que eu achei interessante, porque antes de fazer qualquer live, porque não é meu expertise, né? Eu sou advogada, então antes de fazer eu vou me preparar, né? Para não falar nenhuma besteira. Daí eu fui procurar. Tem muita coisa. Eu achei alguns artigos científicos. Sei que o doutor é evidência Tem que ser. científica. Tem que Tem ser, que ser. né? Só acreditamos nisso. Essas coisas de mágica, paranauê, essas coisas, não, não, não. Não, na Coisa nossa de, página também não tem, não. Eu é, falo lá a gente a gente não acredita em nada que não seja da ciência. Essa pseudociência, o Saci Pererê na nossa página não entra. eu também falo, estrelinhas douradas no céu, essas coisas, não dá certo. Não. Então, doutor, aqui o pessoal tá bombando. A maior dúvida dos seguidores aqui neste momento. O que são comorbidades? Então, Comorbidades é um termo muito interessante, porque eu vejo muitas vezes as pessoas usando esse termo de forma inadequada. Comorbidade é quando você tem duas condições patológicas ou quando você tem duas doenças, mas essas duas doenças elas têm que ter uma relação entre si. Então, por exemplo, se uma pessoa está com pneumonia, que é uma doença, e ela cai e quebra a perna, que é uma fratura, que é uma outra doença, nós não podemos dizer
que essa pessoa tem uma comorbidade entre pneumonia e perna quebrada, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, se uma pessoa tem uma pneumonia e essa pneumonia evolui para uma meningite, ela tem duas doenças, pneumonia e meningite. Só que essas duas doenças, elas estão relacionadas, ou seja, o germe, o micro-organismo que provocou a pneumonia é o mesmo que provocou a meningite. Então aí você pode dizer que a pessoa tem uma comorbidade entre pneumonia e meningite. Ok. Quais as principais comorbidades neurológicas e psiquiátricas nas pessoas com síndrome? Legal. Isso aí, ele disse assim, olha, quando você fala de síndrome de Down, as pessoas estão muito acostumadas com aquelas comorbidades físicas, né? Que todo mundo sabe. Então, pessoas com síndrome de Down têm maior risco de terem problemas cardíacos, malformações cardíacas, têm maior risco de terem malformações do sistema digestório, doença de Hirschsprung, pâncreas anular. Enfim, essas comorbidades físicas, elas são muito conhecidas e elas são facilmente identificadas, ou seja, você faz um exame e você identifica. Então você faz uma tomografia, um ultrassom, você vê uma alteração do pâncreas numa pessoa com síndrome de Down, você fala assim, olha, ela tem um pâncreas anular, o diagnóstico está feito. Quando a gente vai para o campo da neuropsiquiatria, isso é muito mais complexo, né? Então, as principais comorbidades neuropsiquiátricas são, primeiro, epilepsia. Então, depois podemos falar um pouco mais sobre isso, mas a gente sabe que pessoas com T21 têm um risco de epilepsia muito maior do que a população geral. Transtorno do espectro autista, talvez esse conhecimento seja um dos menos difundidos hoje em dia. Nós estamos na nossa clínica fazendo um trabalho específico sobre isso, sobre síndrome de Down e transtorno do espectro autista, mas essa comorbidade ela é muito alta. Síndrome de Down e TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e comportamento impulsivo, que é alguma coisa que até poucos anos atrás nunca havia sido falado, porque se imaginava que se você tinha uma condição como a síndrome de Down, você não poderia fazer um diagnóstico, entre aspas, menor, como o TDAH, mas ela também é extremamente frequente. E a depressão no jovem e no adulto com síndrome de Down, ela é muito frequente. Tem uma questão, você é do direito, você não vai me corrigir, mas um crime maior, ele sempre se sobrepõe a um crime menor. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Se eu pego uma faca e dou uma facada em alguém e essa pessoa morre, eu vou responder por homicídio. Eu não vou responder por dar facada, lesão corporal grave e homicídio. Você responde por homicídio, porque ele é um crime maior. Até pouco tempo atrás, se entendia na medicina que isso era assim. Então, se você tinha uma condição como a síndrome de Down, que é uma condição maior, que impõe muita limitação às pessoas, não teria sentido em você falar em condições menores, como, por exemplo, déficit de atenção, como hiperatividade, como comportamento impulsivo. Mas de 2013 para cá, o entendimento da medicina mudou brutalmente. E veja, e é curioso que isso tenha demorado tanto tempo para mudar, porque por que uma pessoa com síndrome de Down não poderia ter TDAH? São condições genéticas, as duas são condições genéticas de natureza totalmente diferente. Então, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Então, hoje em dia, a gente entende que não só as pessoas com síndrome de Down têm essas condições neuropsiquiátricas também, de forma comórbida, como elas são mais frequentes do que na população geral. Então, eu digo sempre isso porque há um senso comum entre os médicos. Durante uma consulta, tudo que a mãe pergunta para o médico fala assim, não, é assim porque tem síndrome de Down. Aí a mãe fala, não, doutor, mas ele é desatento. Daí fala assim, não, mas é porque tem síndrome de Down. Mas, doutor, ele é agressivo, não é porque tem síndrome de Down. Se vocês voltarem lá no meados do século XIX, quando John Longdon Haydon Down descreveu a síndrome de Down, não se falava sobre comportamento, não se falava sobre atenção e concentração, não se falava sobre desenvolvimento de fala. Então, todas essas condições, elas não são condições próprias da síndrome de Down. Portanto, nós temos total capacidade hoje de fazer diagnósticos comórbidos em uma criança com síndrome de Down. Inclusive tem uma mãe aqui que ela estava perguntando, vou até adiantar a pergunta da Marina, que ela está na estrada e a cidade onde ela está é no interior do Mato Grosso e a cidade onde ela está vai entrar em lockdown. Quarentena. Olha aí. Fechar tudo na cidade. E ela pediu para perguntar para você. Ela pediu para perguntar por que existe tanta variação no fenótipo da
síndrome de Down, se a maioria tem trissomia livre do cromossomo 21. Porque uma das Perfeito. coisas perguntado para mim é porque algumas crianças apresentam as características muito destacadas. E outras crianças, mesmo com trissomia, porque no mosaicismo as características são menos evidenciadas, né? E na trissomia elas já são mais. Tem algumas trissomia livre que elas têm a característica que, se você olhar assim à primeira vista, você não identifica, né? E ela até falou. E ela gostaria de saber isso, por favor. Eu vou explicar então um pouco dessa parte genética antes do cariótipo, para daí dar para entender essa segunda parte, né? Então, isso que ela falou. Oi? Ela conseguiu entrar aqui na live, ela colocou aqui show, ela tá aqui, conseguiu entrar. Pronto, que bom que deu tempo. Então, isso que ela disse é totalmente verdadeiro, né? Mas vamos entender primeiro a parte genética, para daí depois a gente poder dar a resposta, senão fica um negócio sem pé nem cabeça. Então veja assim, ó, quando a gente pega uma célula eucarionte, uma célula do nosso corpo, dentro da célula existe o núcleo, tá certo? Dentro do núcleo existem os cromossomos. Se eu pegar um cromossomo e abrir esse cromossomo, dentro do cromossomo estão os genes. São estes genes que nos dão as nossas características. Então, porque a gente fala muito assim, né, gente? Não, o cromossomo é que faz se seu olho é branco, seu olho é preto, é verde ou é azul, a cor do seu cabelo, se você é gordo ou magro, a sua estatura. Tá, mas como que isso acontece? Como que o gene que está dentro do cromossomo transfere essa informação para o seu corpo? Ele transfere essa informação através da expressão de proteínas. Então, o gene, ele cria proteínas que dão a coloração preta ao seu olho. O gene cria proteínas que estabelecem a sua altura. Esse é o mecanismo pelo qual o nosso código genético transforma informação genética em característica das pessoas. Então, veja, quando você tem uma trissomia livre, né, que eu já explico o que é. Quando você tem uma pessoa com síndrome de Down, que tem 3 cromossomos 21, aquele cromossomo extra, ele vai produzir proteínas a mais ou a menos, dependendo da qualidade dele. Então, algumas proteínas nas pessoas com trissomia 21, elas vão ser produzidas para cima, vão ser mais produzidas. A gente diz, elas vão ser super expressas. E algumas proteínas vão ser produzidas para baixo. A gente chama, elas vão ser infraexpressas. É isso que dá a variabilidade dentro das pessoas com síndrome de Down. Então, se a gente for falar, por exemplo, de inteligência, existem pessoas com síndrome de Down que têm inteligência muito rebaixada, uma deficiência mental muito profunda. Existem pessoas com síndrome de Down, podemos até falar um pouco mais para frente isso, que têm inteligência normal. Aí você fala assim, mas como normal, Paulo? Inteligência normal, QI acima de 70. Eles são considerados pessoas de inteligência normal. Por quê? Porque a inteligência nas pessoas, em qualquer pessoa, não só com síndrome de Down, ela está relacionada à formação de um determinado pedacinho ali dos neurônios, que a gente chama de espinhas dendríticas. Então veja, pessoas com síndrome de Down que produzirem mais proteínas e formarem mais espinhas dendríticas no neurônio vão ter mais inteligência. Pessoas com síndrome de Down que produzirem menos proteínas e formarem menos espinhas dendríticas vão ter menos inteligência. E essa mesma lógica, pessoal, vale para todas as características das pessoas com síndrome de Down. Então, dependendo da quantidade de proteínas que essa pessoa produz, ela vai ter uma síndrome de Down mais penetrante, com mais características fenotípicas, ou ela vai ter uma característica mais leve. Entendam que isso que eu estou falando tudo é para responder essa pergunta da pessoa que tem uma trissomia livre, né? Então, o que é essa história da trissomia livre? Vocês sabem que existem 3 mecanismos mecanismos genéticos pelos quais uma pessoa pode ter síndrome de Down. A primeira é a trissomia livre. O que é a trissomia livre? Existe um fenômeno genético que nós chamamos de não disjunção cromossômica, em que, em vez de você ter 2 cromossomos 21, você vai ter 3. Então, em todas as células do corpo dessa pessoa, ela vai ter 47 cromossomos. Vocês sabem que numa célula normal, de uma pessoa típica, você tem 46. Nessa trissomia livre, você vai ter 47, porque você tem um cromossomo a mais ali, o cromossomo 21. Isso é um mecanismo. Acontece na maior parte das pessoas, em 95, 94, 95% das pessoas com síndrome de Down, o mecanismo que você tem é esse, a trissomia livre. Mas existe um outro mecanismo, que foi esse que você acabou de falar, Linda, que é o mosaico. O que é o mosaico? O mosaicismo é quando você tem
uma parte das células do corpo da pessoa tem trissomia livre, tem 3 cromossomos 21, mas uma outra parte não tem. Ela tem 46 cromossomos, são células normais. Então, é claro que quando você tem um quadro de mosaicismo, você vai ter características mais atenuadas, porque uma parte das suas células são típicas e uma parte das suas células são atípicas. Mas tem um terceiro mecanismo genético, que é o mais interessante de todos, que nós chamamos de translocação robertsoniana. Na translocação robertsoniana, olha que interessante, você vai ter 46 cromossomos na célula, e mesmo assim você tem síndrome de Down. Por quê? Porque aquele cromossomo 21 extra que você tem, ele não está grudado com os outros 2 cromossomos 21. Ele está grudado com outro cromossomo. Então, quando você conta o número de... Oi? Ele foi para outro lugar, para outro cromossomo. Ele foi para outro lugar. Ele foi para outro. Normalmente ele vai lá e se gruda com 14. Então, quando você conta o número de cromossomos ali, você tem 46. Mas, na verdade, você tem 47. É que um está grudado no outro. E aí você vai perguntar para mim, mas Paulo, isso é importante? Quer dizer assim, é importante fazer o cariótipo? Para o diagnóstico em si, não é tão importante, porque a clínica das crianças com síndrome de Down ela é muito vasta, né? Não é difícil fazer esse diagnóstico clínico. Agora, lembre-se que nesse modelo que eu expliquei, da translocação robertsoniana, isso pode ter sido herdado do pai ou da mãe. Então, se você herdou uma translocação robertsoniana do pai ou da mãe, e você nasceu com síndrome de Down, quando esse pai e essa mãe tiverem um outro filho, esse outro filho vai ter síndrome de Down também. E se eles tiverem 10 filhos, eles vão ter 10 filhos com síndrome de Down, porque ela vai transmitir aquele material genético que ela tem. Isso, pessoal, é bastante incomum, sabe? Eu tenho hoje 390 crianças, quase 400 crianças com síndrome de Down em acompanhamento. Eu tenho só 2 famílias em que uma tem 2 crianças com síndrome de Down, 2 irmãozinhos, e uma outra tem 3 menininhas com síndrome de Down. Então, é muito pouco comum, mas hoje em dia é muito aconselhável que todas as crianças com síndrome de Down façam um cariótipo. E se o mecanismo for a translocação robertsoniana, aí tem que fazer no pai e tem que fazer na mãe também. Ok, uma coisa que perguntaram bastante e é uma dúvida também minha. Existe grau na síndrome de Down? Não existe grau na síndrome de Down, mas nós utilizamos uma escala para graduar a síndrome de Down. Não é só para graduar a síndrome de Down, não. É para graduar uma série de outras condições também. Aliás, qualquer condição você pode utilizar, que é a CIF, né? É a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. A CIF, pessoal, ela é uma classificação muito antiga, ela é de 2001, ela foi elaborada pela Organização Mundial de Saúde. Aliás, a Organização Mundial de Saúde tem um conjunto de classificações fantásticos, e uma dessas classificações é a CIF. Olha a lógica, como isso é interessante. Quando você usa a CID, que é essa que todo mundo sabe, né, que classifica a doença, você diz assim, ó, síndrome de Down, o CID é Q90.0, eu acho, né, 90.0. O que você classificou? Você classificou a doença, você classificou uma condição, você classificou uma síndrome. Agora, vocês entendem que isso não tem utilidade nenhuma? Eu saber que uma condição chamada síndrome de Down tem uma CID, que é o Q90.0, no que adianta isso aí? Não adianta nada. O que é bom? É bom eu classificar a saúde da pessoa. Então, quando eu digo assim, olha, esta pessoa tem síndrome de Down, e a CIF, CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade dela é tal. Esta classificação, ela me diz sobre as competências daquela pessoa, sobre o que ela é capaz de produzir. Vou dar um exemplo típico. Vamos supor que eu quero contratar uma pessoa para minha empresa. E alguém chega para mim e fala assim, olha, esse funcionário que o senhor vai contratar, ele tem síndrome de Down. Eu falo, muito bem. Daí a pessoa fala, só que tem o seguinte, ele tem deficiência mental moderada. O que eu, como empregador, faço com essa informação? Para que serve para mim saber que ele tem síndrome de Down com deficiência mental moderada? Não serve para nada. Não. A informação que eu preciso é o que ele sabe fazer. O problema que ele tem, o nome que você dá para esse problema, não resolve o meu problema. A CIF, ela diz isso. Ela classifica a sua saúde, ela classifica o quanto você é funcional. Então, se alguém chega para mim e fala, não, mas olha, ele tem síndrome de Down, ele tem deficiência mental moderada, a CIF dele é tanto. Aí eu pego essa CIF, vou lá no manual, checo e falo, porra, esse funcionário serve para mim.
porque ele sabe fazer isso, ele sabe fazer aquilo, ele tem determinado grau de funcionalidade. Então, hoje em dia, pessoal, a gente aqui no Brasil é muito bitolado no CID, né? O CID, a verdade verdadeira é que ele não tem função. Ele tem função para os operadores do direito, por uma série de questões legais, assim, mas para a vida real, ele tem muito pouca aplicabilidade. Então, não existe classificação para síndrome de Down, mas nós utilizamos a CIF para classificar a funcionalidade das pessoas com síndrome de Down. E toda criança com síndrome de Down tem deficiência intelectual? Essa é aquela pergunta que começa a resposta hoje e acaba amanhã de manhã. Bom, para entender, para responder essa pergunta, primeiro precisa entender o que é deficiência intelectual, né? E para entender o que é deficiência intelectual, a gente tem que entender o que é inteligência, porque deficiência intelectual é a antítese da inteligência. E aí começa um problema gigantesco, né? Alguém perguntou aqui onde que consegue a CIF, é só ser no Google, colocar lá a CIF, que você abaixa o manual inteiro, ele é de graça ali. Então, a inteligência, nós não temos hoje uma boa definição para inteligência. Na filosofia grega, eu estou falando alguma coisa há mais de 4.000 anos atrás, o homem já tenta definir a inteligência, e a verdade é que nós não temos uma boa definição para isso. Tem uma definição que eu gosto muito, que ela pode a princípio parecer tola, mas ela é uma definição brilhante. Eu digo assim, inteligência é a sua capacidade de resolver problemas. Só isso. Inteligência é a sua capacidade de resolver problemas. Daí você vai falar, mas Paulo, problemas da escola? Não, qualquer tipo de problema. Quando eu acordo de manhã e eu tenho que tomar banho, vestir minha roupa para ir para o meu consultório, isso é um problema, tá certo? Como eu sou um cara de inteligência normal, imediatamente eu já sei como é que é. Eu levanto, tiro a roupa, tomo banho, sei aonde que eu passo o sabonete, sei como é que escovo o dente, sei como é que ponho o óculos e tal. Eu resolvi o meu problema. Também é resolver problemas acadêmicos. Então, pessoas mais inteligentes terão mais facilidade para resolver os problemas da escola. Problemas de matemática, de português, de história e tal. Mas vamos guardar esse conceito. Então, inteligência é a sua capacidade de resolver problemas. Quando nós falamos de inteligência no sentido escolar, tá certo? Para ser mais específico, quando nós falamos de inteligência no sentido escolar, a gente precisa entender que a inteligência ela é um número, tá certo? A inteligência é algo abstrato, mas ela pode ser convertida num número. Então, existe uma grande quantidade de testes psicométricos que são aplicados por psicólogos e que eles são capazes de transformar sua inteligência em alguns números e esses números podem ser avaliados. Então, veja lá. Uma pessoa de inteligência típica, de inteligência normal, ela tem uma inteligência ao redor de 100. Vamos pensar 100 pontos, tá bom? Ela tem uma inteligência ao redor de 100. Só que a inteligência... É o QI, o QI total. O QI total, porque o QI ele tem muitas variáveis ali, mas vamos tentar reduzir isso para um único número para o pessoal entender. Vamos chamar isso de QIT, que é coeficiente de inteligência total. Eu quero fazer uma correlação entre coeficiente de inteligência e peso do corpo das pessoas, porque daí vocês vão ver como isso fica fácil de ser compreendido. Vamos pegar um homem que tenha 1,75 m. Se esse homem tiver um corpo perfeito, ele vai ter 75 quilos, tá certo? Aí você fala, pô, isso aqui tá perfeito, o cara tem 1,75 m, tem 75 quilos, isso aqui tá excelente. Mas aí eu pergunto para você, mas e se ele tiver 77 quilos, tá ruim? Não, tá bom. Tá normal, 1,75 m, 77 tá ótimo. E se tiver 79, tá ótimo também. E se tiver 71, tá ótimo. O que eu quero dizer, pessoal? Que, embora exista uma média, um homem de 1,75 m tem que ter 75 quilos, existe uma variação para cima e para baixo que você continua sendo considerado normal. Nós chamamos isso de variação da normalidade, ou desvios padrões. Então você tem a média, mas um pouco para cima e um pouco para baixo, você continua normal. Quando a gente fala sobre inteligência, é exatamente a mesma lógica. Então você tem a média que eu falei para vocês de 100 pontos, mas se você tiver um pouco para cima, um pouco para baixo, você continua tendo inteligência normal. Quanto é esse um pouco? Esse um pouco é 30 pontos para cima e 30 pontos para baixo. Então 100 mais 30, 130. 100 menos 30, 70. Ou seja,
Pessoas com inteligência entre 70 e 130 são consideradas pessoas de inteligência normal. Então, para responder essa pergunta, se toda pessoa com síndrome de Down tem deficiência mental, a pergunta que eu tenho que responder é se toda pessoa com síndrome de Down tem inteligência abaixo de 70. A resposta é não. Nós sabemos que em torno de esses dados são da nossa pesquisa também. 0,2% das pessoas com síndrome de Down têm inteligência acima de 70. Portanto, são consideradas pessoas de inteligência normal. Entendam que isso é totalmente... Então elas não teriam, Perdão? então elas não teriam deficiência intelectual. Elas não têm, por definição métrica, elas não têm deficiência mental. Então, de cada 1.000 pessoas com síndrome de Down, 2 ou 3 não têm deficiência intelectual, porque elas têm inteligência acima de 70. Vou um pouco além. Vocês sabem que hoje em dia, dependendo de uma série de contingências, existem alguns treinamentos que podem ser feitos, né? Por exemplo, na análise do comportamento aplicada, a gente estuda muito isso aí, que podem variar a sua inteligência para cima demais. Existem relatos de variação de 17 pontos para cima. São casos, assim, muito bons, né? Então, você pensa comigo aqui, se uma pessoa tiver 70 pontos de QI e ela variar para cima 17 pontos, ela chega a quanto? 87. 87 é igual eu. Porque 87 e 100, a performance que você vai ter é a mesma. Então, por exemplo, a minha inteligência provavelmente não daria para eu ser, sei lá, astronauta na NASA, tal. Minha inteligência não dá isso. A de uma pessoa com 87 pontos também não dá. Mas uma pessoa com 87 pontos pode virar uma pessoa como todos nós aqui. É um médico, um engenheiro, qualquer outra pessoa. Então, isso eu acho importante, Letícia, porque isso desmistifica um pouco uma ideia muito arraigada que a gente tem, que síndrome de Down é um selo de que se você tiver síndrome de Down, você terá poucas chances na vida. Isso não é verdade. É isso que a gente está querendo desmistificar, porque hoje, inclusive, a gente está trazendo, sempre que possível, a gente traz os jovens mesmos para falarem aqui conosco. Existem maquiadoras, modelos, chefes de cozinha, eles estão a cada dia, relações públicas, a Luísa, a cada dia mais, a Tati, que ela é atriz. Professor de educação física. Sim, sim. Eles estão conseguindo alcançar muitas coisas, né? Eu acho isso muito importante, sabe? Eu acho isso muito importante, porque nós sabemos que o desenvolvimento humano, é claro que ele é baseado na genética, né? Existia uma frase muito antiga na medicina, que eu cheguei a usar muito, agora há muitos anos não uso mais, que é assim, a genética sempre dá a última carta. Só que, conforme eu fui estudando e fui entendendo melhor as coisas, eu fui percebendo que isso não é verdade. Porque quando você fala do comportamento humano, e quando eu digo comportamento, eu estou me referindo a tudo, porque absolutamente tudo no ser humano é comportamento, né? Ele é uma interação entre dois fenômenos, o fenômeno genético e o fenômeno ambiental. Então, nós sabemos claramente hoje que existem os mecanismos epigenéticos pelos quais o ambiente modula o seu genoma. Ele muda a sua genética e ela passa a se expressar de uma forma diferente. Então, a genética ela não dá a última carta. O que dá a última carta é a interação entre a genética e as condições ambientais. Você me fez uma pergunta, quando a gente começou a conversar sobre essa live e tal, você me fez uma pergunta que eu achei super interessante, quando você em algum momento falou assim para mim, mas Paulo, por que as pessoas hoje com síndrome de Down, elas têm tido, como é que você falou? Menos características, ou elas estão evoluindo melhor? Não é? Você falou alguma coisa assim, não falou? Não sei se é essa a palavra, como se houvesse uma evolução. Até, né? Isso, foi isso que você falou. Como se tivesse havendo uma evolução nas características, por exemplo, a orelha, a língua protusa, algumas crianças não apresentam isso, acho que o negócio na íris, algumas não estão mais aparecendo. É algum tipo inclusive eu vou te falar uma coisa, porque eu conversei com 2 geneticistas, quando você falou isso comigo, eu conversei com 2 geneticistas, colegas meus, para trocar uma ideia a respeito disso, né? Então veja assim, olha como essa forma que eu entendi esse fenômeno, e eu acho que é uma boa chance de eu estar correto. Eu não quero falar sobre a parte física, porque a parte física tem muito pouca importância. Se a orelha é aberta, se o olho tem picante, isso é uma bobagem, isso não muda absolutamente. É que nem eu sou gordo, mas isso não muda absolutamente nada. Isso é uma característica besta da pessoa. Eu quero falar sobre comportamento.
Porque o comportamento humano, existe a clara percepção que a criança que nasce hoje com síndrome de Down, ela tem características comportamentais evolutivas muito mais sofisticadas do que a criança que nasceu com síndrome de Down há 20 anos atrás. Essa percepção é uma percepção de senso comum, todo mundo percebe isso. É só você observar, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar em APAE, trabalho voluntário em APAE e tal. Se você observar os homens, as mulheres com síndrome de Down numa APAE hoje com 40, 50 anos de idade, eles têm deficiências mentais muito profundas. Eles têm muita característica fenotípica. E aí você pega o nenê com síndrome de Down com 4 anos hoje, a criança é ótima. Mas por quê? Você está entendendo que ela nasceu 40 anos depois, né? Mas olha o que acontece. Antigamente, quando nascia uma criança com síndrome de Down, antigamente há 30, 40 anos atrás, o que a galera fazia? Prendia em casa. Por quê? Porque tinha aquela falsa ideia de que a pessoa com síndrome de Down, ela é eterna criança, tá certo? Era comum, quando eu era criança, a gente ouvir essa história. Não, a pessoa com Down, ela é eterna criança. E aí, como ela é eterna criança, o que você faz? Você guarda para você e protege. Você não põe no meio ambiente. Mas eu não acabei de dizer para vocês que o que constitui o comportamento humano é a interação entre genética e ambiente? Se você não permite que o ambiente haja sobre a genética dessa pessoa, ela só vai ter expressão genotípica dela, que é de síndrome de Down. Ou seja, ela nunca vai melhorar. Hoje, você veja, você nasce um bebê com síndrome de Down, em qualquer buraco do Brasil, a pessoa vai lá, fala na APAE, fala assim, eu tô falando da APAE, qualquer outra escola especial, aqui eu gosto muito de APAE, mas a pessoa vai lá e fala assim, nasceu, o meu neném tem síndrome de Down. A diretora fala, não, então espera fazer 2 meses e traz aqui. E começa pau ali no estímulo. O que é o estímulo, gente? O estímulo é você potencializar a interação desse bebê com o meio ambiente. É você dar oportunidades para que esse bebê interaja cada vez mais com o meio ambiente. Aí o meio ambiente vai gradativamente, através dos fenômenos epigenéticos, vai alterando a expressão daquela pessoa. E aí, quando ela tem 8 anos de idade, você compara ela com aquele homem com Down com 50 anos, você tem a óbvia impressão que esse moleque com 8, ele é muito superior àquele com 50, porque o com 50 não foi modulado pelo meio e o de 8 foi. Então essa é a explicação pela qual a gente percebe claramente uma progressão, uma evolução na síndrome de Down. Nós não sabemos até que ponto isso vai chegar. Nós não sabemos até que ponto isso vai chegar. Mas esse fenômeno ele vem sendo observado claramente nas últimas décadas. E também hoje em dia, pelo que eu estou observando, né, com a página, já tem 5 anos, eu acho que é um trinômio, que é a família, as terapias e... a família, as terapias, são 3 coisas, agora me deu branco. A escola, será? Não. Nossa, deu branco agora, porque começou a cair a conexão. Depois, a hora que eu lembrar, eu falo. Mas Pronto. a família é muito importante também, né? E eles estão tendo muito mais autonomia, né? Totalmente, totalmente. Eu me lembro claramente, quando eu era criança, eu cresci no interior de São Paulo, e naquela época era muito, muito raro de você observar uma pessoa na rua com qualquer tipo de deficiência. Acho que está vazando o seu microfone, Letícia. O meu? Não, eu tô sem microfone. Será que... Agora parou. Agora parou. Era raríssimo você observar uma pessoa com deficiência na rua, com qualquer tipo de deficiência. Hoje em dia, é impossível você ir à tarde num shopping tomar um café e você não observar uma pessoa com deficiência. Você vai ver gente com síndrome de Down, você vai ver gente surda, você vai ver gente cega, você vai ver gente autista. Então, essa integração que está havendo entre essas pessoas, isso tem um impacto sobre o desenvolvimento da sociedade brutal. Está havendo uma inclusão maior, né? E essas pessoas que estão participando mais da sociedade. Claro, não da maneira como nós gostaríamos que fosse, mas já está sendo mudado, estão quebrando vários paradigmas e as pessoas com deficiência já estão sendo incluídas, né? Eu vou contar uma coisa para você, que é uma forma como eu entendo essa história da inclusão. Se você perguntar assim para mim, Paulo, você é um cara inclusivo? Eu vou falar assim, pô, eu sou totalmente inclusivo. Eu sou totalmente inclusivo. Mas presta atenção nisso. Quando eu ou você, a gente olha para uma pessoa com síndrome de Down, você concorda que a gente percebe a diferença?
Porque, veja, entre você perceber a diferença e você ter alguma atitude quanto àquilo, são coisas diferentes. Mas você concorda que você percebe a diferença, não é? Olhe, então, claro que nós somos inclusivos, mas nós somos um inclusivo eticamente moral, quer dizer, a gente entende que a gente tem que se comportar assim. Mas olha a diferença da gente criar uma sociedade inclusiva. A minha filha, Maria Clara, hoje ela tem 11 anos. Quando ela era pequenininha, na escola, na sala dela tinham 2 ou 3 crianças, acho que um era paralisia cerebral e os outros 2 eram síndrome de Down, não lembro. E essas crianças, elas foram crescendo juntas. Quer dizer assim, todo ano, que elas eram crianças de inclusão, elas iam passando de ano e foram crescendo junto com a minha filha. Você sabe o que aconteceu com o cérebro da minha filha? A minha filha é incapaz de perceber a diferença. Então, a minha filha hoje, como ela cresceu com essas crianças, não existe no mundo gente gorda e magra, e não é ok. Não existe branco e preto, e não é ok. Não existe alto e baixo, não é ok. Para minha filha, existe down e sem down. E é ok. Assim, isso aí está dentro da variabilidade dessa espécie humana. Então, isso é inclusão de verdade. O que eu quero dizer, pessoal, é que não adianta a gente ficar massacrando os adultos. A gente tem que pegar as crianças e fazer esse povo conviver junto, porque as crianças convivendo juntas, a gente provoca uma mudança de interpretação do cérebro delas e elas passam a entender isso como uma enorme variabilidade da normalidade. Eu, por exemplo, que sou gordo, e quando eu entro num lugar, ninguém fica me olhando. É normal. Todo mundo sabe que tem gordo e tem magro, que tem branco e preto e tal. Então, se a gente trabalhar a geração agora, nós temos uma enorme chance de daqui a 25, 30, 40 anos, aí a gente vai poder usar esse termo inclusão em toda a extensão do que realmente significa inclusão. Ok. Vamos lá, temos mais perguntas. Essa aqui é da mãe do Rafael. Gostaria de saber se a síndrome de Down atrasa o caminhar. Sempre ouvimos falar do comportamental e da fala, mas pouco se fala do caminhar. Atrasa e atrasa muito, na verdade, né? Por que isso... Fazendo um som aqui, acho que é o meu, não sei se... atrasa... Mas para mim tá perfeito. Tá perfeito para você? Então, tranquilo. Atrasa o caminhar e atrasa não só o caminhar, atrasa a motricidade de uma forma geral, né? E por que atrasa a motricidade de uma forma geral? O controle motor no cérebro, ele é feito por uma área que a gente chama de giro pré-central. É uma região que fica aqui do cérebro que controla a sua motricidade. A motricidade ampla. Então, para você sentar, para você segurar a cabeça, para você engatinhar, para você andar com apoio, para você andar sem apoio, é esse pedaço do cérebro, o giro pré-central, que faz isso. Nas pessoas com síndrome de Down, acontece 2 coisas. Primeiro, o giro pré-central ele demora mais tempo para amadurecer. Portanto, não é o caminhar que atrasa, toda a motricidade atrasa. E o caminhar também, consequentemente, atrasa. Um outro ponto é que o giro pré-central, a área motora primária do cérebro, ela tem uma qualidade de funcionamento inferior. É por isso que muitos bebês com síndrome de Down, eles são muito macios. Quando você pega no bebê assim, na musculatura, você vê que a musculatura é muito macia, ela é muito flácida. Por quê? Porque essa estimulação da área motora, ela não é tão efetiva. Tem uma outra questão também da motricidade, pessoal, e isso eu acho super importante de falar, que todo mundo já viu um bebê com Down com 2 anos, que ele fica em pé, aí ele fica fazendo assim com as mãozinhas, ó, só que ele não anda. Ele não dá o passo para frente. E aí muitos médicos olham isso e ficam pensando que há um problema motor ali. E não há problema motor nenhum, o problema é equilíbrio. Porque nós sabemos que o equilíbrio ele é gerenciado pelo cerebelo, tá certo? Que fica aqui atrás. Existe na síndrome de Down, isso já é bem descrito na literatura científica, um descompasso entre o desenvolvimento do cérebro e do cerebelo. Então existem alguns bebês com síndrome de Down, muitos, em que chegam lá com 2 anos, 2 anos e meio, às vezes mais, 3 anos, e a parte motora da criança está perfeita, mas o cerebelo... O pessoal está falando que está com ruído a sua fala. Pois é, mas eu vou tentar tirar aqui, deixa eu... Vocês ouvem melhor? Vê se está melhor. Melhorou? Sim. Veja, se assim conseguirem ouvir, eu faço sem o microfone. Mas sabe por quê? É porque eu tô com o microfone e você tá sem, eu acho. Veja se assim. Nunca faço com o microfone, nunca deu problema. E agora, tá dando para ouvir, será? Tá ótimo, falaram.
Tá Tá tudo. bom? Então vamos tocar assim. Então, pessoal, por que isso é uma coisa muito, por que isso é uma coisa muito importante? Porque quando chega nessa hora em que a criança ela está ficando de pé, mas ela não consegue andar, não adianta você fazer 10 sessões de fisioterapia por semana, porque o problema não é mais motricidade, o problema é equilíbrio. É nesse momento que você coloca a ecoterapia e passa 3 semanas que a criança sai andando, porque aí você já resolveu o problema da motricidade, você resolve o problema do equilíbrio e a criança anda normalmente. Então, ou seja, respondendo especificamente a pergunta, existe muito atraso motor na criança, não só para andar, mas em todo o desenvolvimento motor. Ok. Tem algumas perguntas em relação a toda pessoa com síndrome de Down vai ter demência de Alzheimer? Toda não, mas uma grande quantidade delas vai ter demência de Alzheimer. Isso tem uma... O som ficou bom agora, Letícia? Para mim, estava melhor antes. Que É, agora tudo que eu... é. Bom, vamos lá. Não são todas as pessoas com síndrome de Down que vão ter demência de Alzheimer, mas uma grande... Só um minutinho, só falou que estava melhor com fone. Com o fone? Então vamos pôr o fone. Pronto, foi. Então, não são todas as pessoas com síndrome de Down que vão ter a demência de Alzheimer, mas ela é extremamente frequente e nós já sabemos por que isso acontece. O cromossomo 21, ele produz uma proteína que nós chamamos de proteína precursora amiloide. Essa proteína precursora amiloide, ela produz uma outra proteína que chama proteína amiloide tóxica. Essa proteína amiloide tóxica, ela vai se depositando na superfície do cérebro e provocando processos inflamatórios. É por isso que pessoas com síndrome de Down, já ao redor ali de 40, 45 anos, já tem um quadro de demência muito semelhante à demência de Alzheimer, mas de uma pessoa de 60, 70, 80 anos de idade. Então não são todas, mas é extremamente frequente isso. Não existe tratamento curativo para isso, mas existem alguns medicamentos, rivastigmina, anticolinesterásicos, tal, que podem retardar o desenvolvimento da demência de Alzheimer na síndrome de Down. Lembrem-se, pessoal, que o problema da demência de Alzheimer na síndrome de Down não é só a demência, ela aumenta muito o risco de óbito. Quando você tem pessoas com síndrome de Down e demência, o risco de óbito é 5 vezes maior. Então é um enorme problema, na verdade. Ah, tá. O pessoal acho que está falando que talvez seja meu computador que está dando interferência, mas se eu desconectar agora... Eu tenho certeza que minha flor. Certeza absoluta, porque está dando ruído no meu microfone. Não, é porque ele está conectado, está acabando a minha bateria. Estou com 10% de bateria, eu coloquei para carregar. Para carregar? Então pode ser isso, né? O pessoal está perguntando também em relação à expectativa de idade. Qual a expectativa de idade? Expectativa de vida, né? Vida. Expectativa de vida, né? Não existe um estudo grande que nos fale sobre isso. Mas hoje em dia, se você não tiver a evolução com a demência, porque isso certamente encurta a vida da pessoa com síndrome de Down, não há um fator limitante da vida das pessoas com síndrome de Down. Elas vão viver tanto quanto as outras. Existe uma questão também, gente, que é o chamado envelhecimento precoce, né? Nós sabemos que as pessoas com síndrome de Down, após 40 anos de idade, elas passam a ter um envelhecimento extremamente acelerado. Então, quando você observa a vida como um todo, se você pegar muitas pessoas com síndrome de Down, você vai perceber que a taxa de sobrevida ela é um pouco menor, mas individualmente não há nenhum fator limitante. O grande fator limitante é a demência. Se você tiver demência, você vai viver menos. Se você não tiver demência, você vai ter uma vida longa depois dos 40 anos. Ok. O pessoal está perguntando a correlação de alguns cânceres, de algum tipo de câncer com a síndrome de Down. Existe também. Isso já começa desde o nascimento. Bebezinhos com síndrome de Down têm um risco muito maior de leucemia. Chega a ser 10 vezes maior
o risco de leucemia no primeiro ano de vida. Isso acontece porque pessoas com síndrome de Down têm uma produção diminuída de alguns genes, que são genes que bloqueiam o crescimento de células tumorais. Então, no nosso corpo, pessoal, a gente produz células tumorais todo dia, a todo momento. O fato é que existe um mecanismo de defesa no nosso corpo extremamente poderoso contra essas células tumorais. Muitas pessoas com síndrome de Down, esse mecanismo de defesa, ele é diminuído. Então elas produzem células tumorais exatamente como nós, que não temos síndrome de Down, mas nelas a chance daquela célula tumoral evoluir para um câncer é muito maior do que em nós. Então isso é um fato. E agora sobre a epilepsia, que o doutor falou que ia falar no comecinho. O senhor poderia falar um pouquinho para nós, por favor? Epilepsia eu adoro, é minha especialidade na neurologia. A epilepsia na síndrome de Down, ela é muito mais frequente do que na população geral, e não só a epilepsia, as alterações eletroencefalográficas também. Uma pergunta que durante muitos anos a gente se fez é por que pessoas com síndrome de Down têm uma taxa tão alta de epilepsia, né? E aí a gente precisa entender que as pessoas com síndrome de Down, elas têm mais epilepsia por dois fatores. O primeiro fator é porque elas têm mais risco de terem lesão cerebral. Por exemplo, pessoas com síndrome de Down não têm maior risco de ter doença do coração? Muitas pessoas com doença do coração têm doenças trombóticas do cérebro e vão ter lesão cerebral. Então isso é um mecanismo que aumenta o risco de epilepsia. Pessoas com síndrome de Down não nascem mais prematuramente, o risco de prematuridade na síndrome de Down é maior. Se você nasce prematuro, você tem maior risco de fazer uma lesão cerebral, portanto você tem maior risco também de desenvolver epilepsia. Mas esse mecanismo, pessoal, ele é conhecido já há muitos anos. Mas o mais interessante é que existem muitas pessoas com síndrome de Down que têm epilepsia, cuja ressonância é normal. Ou seja, o cérebro daquela pessoa é exatamente como o das pessoas que não têm síndrome de Down, e mesmo assim ela tem maior risco de ter epilepsia. Por quê? Porque há uma alteração genética. Então, pessoas com síndrome de Down costumam ter mutação em alguns genes que aumentam o risco de epilepsia. Vou dar um exemplo. Existe um gene que ele determina uma forma de epilepsia que a gente chama de epilepsia miocrônica de Unverrichtung-Borg. E esse gene ele é muito expresso em pessoas com síndrome de Down. Então, se a pessoa tem uma expressão desse gene, aumentou o risco de epilepsia. Outra coisa, no nosso cérebro existe um equilíbrio entre coisas que excitam o seu cérebro e coisas que inibem o seu cérebro. As coisas que excitam o seu cérebro nós chamamos de fenômenos glutamatérgicos. As coisas que inibem o seu cérebro nós chamamos de fenômenos GABAérgicos. Então, para o seu cérebro não convulsionar, você tem que ter um equilíbrio entre isso aqui. E isso é geneticamente determinado. Pessoas com síndrome de Down costumam ter um excesso de glutamato e baixa de GABA, de ácido gama-aminobutírico. Portanto, o cérebro de pessoas com síndrome de Down, ele é naturalmente hiperexcitável, e isso aumenta muito o risco de epilepsia. Então, existem várias outras alterações que explicam isso. Veja um pouco, uma última coisa sobre epilepsia. Não se deve fazer eletroencefalograma em pessoas com síndrome de Down que nunca tiveram crise. Por quê? Porque nós sabemos que pessoas com síndrome de Down têm um risco muito maior de ter alterações no eletroencefalograma, mesmo que elas não tenham crise epilética. E aí o que eu vejo muito? Você pega um neném lá de 2 anos com síndrome de Down, faz um eletroencefalograma nele e tem uma descarga. Aí o médico pega aquilo e fala para a mãe assim, esse neném aqui tem descarga epilética no eletro, vamos ter que dar Gardenal para essa criança. Só que não, porque você não usa medicamento antiepilético antes da criança ter a primeira crise. Uma enormidade de crianças com síndrome de Down só tem a alteração no eletroencefalograma, mas nunca terão crise epilética. Então, via de regra, não se faz eletroencefalograma para criança com síndrome de Down, a menos que ela comece a ter crise convulsiva. Ok. Outra pergunta que o pessoal está fazendo bastante é em relação ao síndrome de Down e autismo. Você falou um pouquinho. Síndrome de Down e autismo vem sendo cada vez mais diagnosticada essa associação. Nós temos um estudo grande na clínica também sobre isso. O último levantamento que a gente fez nos nossos pacientes com Down e autismo, isso estava próximo de 19% a 20%.
Veja lá, isso significa que de cada 5 crianças com síndrome de Down, uma está dentro do transtorno do espectro autista. E aí você vai falar assim, mas Paulo, isso é importante? Isso não é importante, isso é absolutamente fundamental. Porque se você tem, por exemplo, um nenê Down, que ele está lá com seus 4, 5 anos de idade e ele não fala. E aí você fica assim, não fala porque tem síndrome de Down, né? Daí a mãe olha e fala assim, porra, mas todos os outros Down com 3, 4 anos estão falando, só o meu, que é Down com 5 anos, não fala? Por que ele não fala? Porque o teu tem autismo, por exemplo. E a metodologia utilizada no tratamento do distúrbio da fala na criança com transtorno do espectro autista é totalmente diferente da metodologia utilizada se a criança só tiver síndrome de Down. Então, se você tem uma criança com síndrome de Down e autismo e você não está utilizando a técnica correta, a sua criança não vai falar nunca. Isso vale para outras questões do comportamento humano também. Então, pessoal, é muito importante se fazer diagnóstico de transtorno do espectro autista na criança com síndrome de Down para você poder oferecer a intervenção, oferecer o tratamento correto e, evidentemente, melhorar a qualidade de vida daquela criança e daquela família. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, que daqui a pouco o Instagram derruba a nossa conexão. Quanto tempo foi? Que rapidinho. Já foi 51 minutos. Olha aí, é um tema tão interessante, né? E aqui estão perguntando, e quando um casal, a possibilidade de um casal com síndrome de Down ter filhos? A síndrome de Down no homem, no homem, ele provoca esterilidade. A mulher com síndrome de Down, ela pode ter filho, mas Existem a mulher algumas com síndrome... exceções, né? Eu acho que eu vi Não, dois existem casos. mulheres que são... Existem Não, mulheres de que são homens e estéreis. mulheres também. Eu vi um caso Sim. Em regra, os homens são estéreis, mas é claro que sempre haverá algum homem com Down que pode ter filho. Mas em regra, eles são estéreis. As mulheres, elas não são estéreis, elas ovulam. Às vezes tem alguma irregularidade, mas elas ovulam. Só que a chance dela ter uma criança com síndrome de Down é muito alta, né? É de 35% a 45%. Mas eu tenho... casal, conhecidos do interior do Paraná, um menino com Down, uma menina com Down, com uma criança típica. Ah, então tá bom. O doutor quer acrescentar mais alguma coisa, que eu tô com medo que eles derrubem, tá todo mundo falando, vai salvar, nós vamos salvar. Não, acho que pode salvar, porque eu acho que é legal salvar. Não, eu só quero agradecer, quero só agradecer, minha Flor, esse é um tema tão interessante, né, um tema tão vasto e tão caro para mim. Eu sei que deve ter uma série de outras perguntas, mas a gente marca um pouco mais para frente e faz mais uma rodada de conversa. Não, como eu te disse, eu estou à tua disposição. Ah, obrigada. Não, daí o pessoal começa a fazer perguntas específicas de autismo, de síndromes raras, que a gente tem muita gente com filhos com síndrome rara. Então a gente pode marcando mais para frente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Letícia, imagina. Espero que quando eu salvar não fique com esse chiado. Agora eu já fiquei esperta. É que eu tô com medo, que eu tô com 5% de bateria. Mas agora ficou perfeito. Era isso aí mesmo. Ficou perfeito agora. Eu tô quase na porta porque aqui a gente, com essa pandemia, a gente adaptou estúdios em casa, né? E não tá muito... Eu cheguei à conclusão que eu precisava de uma casa maior nessa pandemia. Pronto. Pessoal, tchau. Obrigado por todo mundo que participou aí numa sexta-feira à noite. Foi um prazer e obrigado pelo convite, Lina. Olha, obrigado. Vou falar uma coisa para o senhor. Das últimas lives que eu fiz, porque o Instagram derrubou nosso alcance, né? Nem sei se pode falar, senão eles me derrubam. Tipo, qualquer live que a gente fazia era 4, 5 mil. Olha aí que bênção. Não, era 4, 5 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo. Nessa pandemia, eu fiz live com 21. Quando eu fazia com 150, era uma bênção. 4 mil, hoje bateu 250. Que beleza. Glória a Deus. Não, parece pouco, mas assim, tendo a proporcionalidade de como o Instagram está entregando as coisas para nossas, eu acredito que foi quase 1000% a mais. Muito obrigada pelo convite. Graças a Deus. E boa noite a todos que estiveram aqui conosco nessa sexta-feira. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.